Queria, nesse momento, convidá-lo a abrir mais uma vez a sua Bíblia no Evangelho, conforme nos escreveu João, no capítulo de número 17. Essa é a penúltima exposição nesse texto. João, capítulo de número 17. Se Deus permitir, na próxima semana, a gente encerra esse capítulo com a última exposição falando sobre unidade. Hoje eu queria falar sobre missionalidade. João capítulo 17, faremos a leitura tão somente do versículo 18. João capítulo 17, apenas o versículo 18. Eu convido a ler juntamente comigo, numa leitura uníssona. João 17, 18, se você encontrou, diga amém. Vamos ler juntos? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos orar? Pai bondoso, nós te louvamos, exaltamos o teu santo e excelso nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor nos fez, somos o teu povo, somos rebanho do teu pastoreio. Entramos nos teus átrios, ó Deus, com ações de graças e com hinos de louvor. Tributamos honra, glória e adoração ao Senhor que vive e reina pelos séculos dos séculos. Dizemos como salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Nós pedimos, ó Deus, fala conosco mais uma vez, por meio da tua poderosa palavra, que o teu Espírito Santo, de forma doce e impetuosa, fale aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, saber que foi o Senhor quem falou conosco, e não apenas o pregador. Que sejamos apenas instrumentos, que o Senhor destrave a nossa mente, abra os nossos ouvidos e olhos espirituais, para discernirmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém já disse que nós precisamos prestar muita atenção nas últimas palavras de um homem, porque essas palavras revelam muito acerca das suas ambições e desejos mais profundos. É verdade que Jesus aqui não estava ainda no seu último momento, mas já estava caminhando para o momento do seu martírio, da sua entrega sacrificial como Cordeiro de Deus. E ele estava preparando os discípulos. A gente começa a acompanhar esse discurso de despedida já no finalzinho do capítulo 13 e no início do capítulo 14 do Evangelho de João. Ainda que não fossem as últimas palavras exatamente, mas faz parte dos seus últimos discursos. Jesus tem algo muito especial a dizer e ele quer preparar o coração dos seus discípulos com desejos profundos que ele passa a revelar. E eu já falei sobre isso anteriormente, dizendo que Jesus expressa pelo menos 3 desejos claros. O desejo de que os seus discípulos e a sua igreja fossem um povo marcado pela santidade. E nós vimos isso na semana passada. Ele ora e ele pede ao Pai para que o Pai santifique os seus discípulos e o faça por meio da verdade. Era um desejo explícito de Jesus. A vontade declarada de Jesus é que os seus discípulos imediatos, mas também cada um de nós, discípulos seus, fôssemos santos. Na verdade, esse é um desejo de Deus em toda a Escritura. Você deve lembrar que estava na estola dos sacerdotes escrito santidade ao Senhor. E Deus desde sempre está convocando o seu Israel, a sua igreja no Antigo Testamento, a uma vida divorciada do pecado, separada da idolatria. Então Deus sempre deixou claro o seu interesse em que o seu povo fosse um povo santo. O segundo desejo de Jesus é que o seu povo fosse um povo engajado na missão. E é sobre isso que eu queria falar com você. Há uma verdade que está estabelecida, sobretudo no Novo Testamento, de que na perspectiva de Deus, o chamado para a salvação, ele está profundamente emaranhado com o chamado para a missão. Vou repetir. Da perspectiva de Deus, o chamado para a salvação está profundamente emaranhado, entrelaçado com o chamado para a missão. De modo que nenhum crente salvo em Jesus Cristo pode ter a ousadia de dizer: pastor, eu sou chamado para a salvação, para um relacionamento pessoal com Jesus, mas eu não tenho muita parte nesse negócio da missão. Ele me convocou para uma realidade espiritual transformadora nele, chamada de salvação,
mas não para o trabalho da sua missão. Essa separação entre salvação e missão é algo que as Escrituras não fazem. Todo crente que em Cristo é chamado para o privilégio de andar com Ele em novidade de vida, é também chamado por Ele para andar com Ele no privilégio da sua missão. Você observa que o chamamento de Jesus aos 12 acontece simultaneamente para salvação e missão. Lá estava Levi ou Mateus sentado na coletoria, passa Jesus dizendo: vem, segue-me. Preste atenção que aquele homem até então não conhecia a Cristo de forma salvadora. De repente ele põe-se de pé, imediatamente ele passa a seguir a Jesus. E aquele seguir a Jesus não implicava apenas em segui-lo como Salvador, mas em segui-lo também como mestre, segui-lo na sua missão. Isso acontece com os demais que estavam à margem do rio ou do mar, estavam pescando, e de repente Jesus passa e os convida para que eles seguissem-o. Aquele chamado implicava ao mesmo tempo caminhar com Ele como Salvador, mas também caminhar com Ele como Senhor. Um chamado para a salvação, um chamado para a missão. Eu gosto de uma expressão de Spurgeon, que é um tanto quanto pesada, mas ele diz assim: ou você é um missionário, ou você é um impostor. O que está por trás dessa expressão de Spurgeon é o seguinte: não há como alguém ser crente de verdade, legitimamente salvo em Cristo Jesus, e ainda assim viver uma vida divorciado da missão de Jesus. Um terceiro argumento que embasa aquilo que nós estamos falando é o seguinte: a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus seria enviado, e foi enviado, para testificar acerca do Filho. O próprio Jesus ensinou isso. Você pode ler nos capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, que o eixo central da missão do Espírito Santo é testemunhar acerca de Cristo, é testificar acerca do Filho. Se isso é verdade, e o é, porque a Escritura diz, e o Espírito de Deus habita em nós, e se a missão do Espírito é testificar sobre o Filho, que é Cristo, logo, nós deduzimos que um crente habitado pelo Espírito, e deveria ser governado pelo Espírito, controlado pelo Espírito, cheio do Espírito, deveria ser uma testemunha viva de Cristo Jesus, porque o Espírito que o habita haveria de impeli-lo a testemunhar do Cristo. Afinal de contas, esse é o ministério do Espírito, testemunhar sobre Cristo. Não é estranho que o Espírito habite em nós e nós não somos levados a testemunhar sobre Cristo? Não é estranho o fato de que nós somos a habitação do Espírito de Deus, cuja missão central é testificar sobre Jesus, e nós, como discípulos seus, não nos empenhamos e nem nos engajamos nessa missão? Isso é um tanto quanto contraditório. Sem falar que, do ponto de vista bíblico, o chamado para a missão é uma ordem, é um imperativo. De modo que não estar engajado com a missão de Deus em Cristo é pecado. Toda desobediência a uma ordem explícita de Deus é pecado. Não estar envolvido com a missão do Senhor é um ato de rebeldia a uma ordem e a uma declaração explícita dele. Estou falando tudo isso para que você entenda que quando Jesus chama os seus discípulos, Ele não está apenas chamando para um privilégio. É igual aquela continha que a gente chama de binômio. É um binômio inseparável, salvação e missão. O privilégio de andar com Jesus e o privilégio de servir a Jesus. Essas coisas não se separam, irmãos. Não existe alguém que é unilateralmente vocacionado para uma parte ou para outra parte. Todo crente em Jesus é chamado ao mesmo tempo para a salvação e para a missão. O texto que nós lemos, ele tem uma primeira parte que precisa ser explicada. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou. Preste atenção em um detalhe. Na missiologia, fala-se muito da missio Dei, que é a missão de Deus. Os missiólogos têm discorrido e debatido sobre esse assunto já há muito tempo. E a tese central é o seguinte: a igreja não é a portadora primária da missão.
Deus é o portador da missão. A missão é dele. E ele está em missão no mundo. E para tanto, ele resolveu eleger, escolher e separar para si um povo. Há uma frase que diz assim: Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. Deus não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão. E nesse texto fica muito claro, perceba que Cristo está sendo enviado pelo Deus Pai. Compreenda então que a missão existe mesmo antes da igreja. Tem um teólogo, professor lá do Andrew Jumper, que foi o meu orientador. Ele escreveu um livrinho muito interessante chamado Missão Primordial, onde ele discorre sobre a teologia da missão em Gênesis de 1 a 11. Textos que geralmente passam de largo quando a gente vai defender a teologia da missão da igreja. Mas aí eis o ponto. Chun, que é o nome do escritor do livro, Chun, é um coreano. Ele diz algo interessante. Ele diz que mesmo antes do pecado entrar na história, Deus já estava em missão no mundo. E qual era a missão de Deus? Se não havia pecado, logo não havia necessidade de redenção, o homem não precisava ouvir as boas novas transformadoras do Evangelho, afinal de contas o mundo ainda era perfeito e perfeitamente harmônico, tal como planejado pelo Criador. Qual era a missão de Deus? A defesa dele é de que a missão de Deus, antes de ser uma missão soteriológica, isto é, dedicada à salvação dos pecadores, é uma missão doxológica, isto é, glorificar o seu nome, espalhar a sua imagem, a sua honra e a sua fama até os confins da terra. Naquele primeiro momento, a estratégia e o método de Deus era muito simples: cresçam, multipliquem-se, sejam fecundos e encham a terra. A estratégia de Deus na primeira parte da missão era basicamente a procriação, uma vez que o homem, criado à imagem de Deus, iconizava a presença dele e representava-o no mundo. Era simples: como é que a gente vai encher o mundo com a presença de Deus, com a imagem de Deus, com o reflexo da glória de Deus? Fazendo filhos. Então você faz 10, 15, 20, 50, e quanto mais crianças nascessem, mais miniaturas e ícones dessa imagem de Deus estariam espalhados pelo mundo. E então o conhecimento de Deus e a sua glória se espalhariam sobre a terra. Só que aí, o elemento do pecado entra na história em Gênesis capítulo 3. O propósito da missão continua sendo o mesmo: a glória de Deus. E esse é um ponto que a gente precisa entender. A finalidade, eu vou entrar nesse aspecto aqui no texto, mas a finalidade da missão, desde os primórdios, nunca foi o homem, nem a salvação dos pecadores, nem a paixão pelas almas, não. A finalidade e a centralidade da missão, desde sempre, foi a glória de Deus. O desejo de Deus de receber glória de todos os povos, por meio de todas as línguas e raças. A vontade explícita de Deus é que a sua criação devote a Ele glória. Essa é a centralidade. Por isso que a missão, antes de ser missão de salvação, é missão de adoração. Na verdade, o que move a missão é a ausência da verdadeira adoração. Talvez tenha sido o Jonathan Edwards ou John Piper, um desses dois, que falou em certa ocasião o seguinte: missões existem porque não existe adoração. Porque, na verdade, irmãos, se todos os povos da terra estivessem adorando o verdadeiro Deus, o único Deus, por que nós precisaríamos ir proclamar Cristo, salvação, redenção e perdão de pecados? A necessidade da missão se dá pela ausência da verdadeira adoração. Porque a finalidade de todas as coisas é a adoração e a glória do nome de Deus. Nós fomos criados para este fim. A missão existe para esse fim. A igreja existe para esse fim primário. Esse é premente a todos os outros fins. A finalidade suprema é a glória de Deus. Mas aí eu repito, o pecado entrou no mundo. E a partir dali,
se estabelece um elemento novo, a proclamação, como um meio de alcance e comunicação da redenção. Só que para comunicar algo, uma notícia, uma mensagem, aquilo precisa ser em algum momento um fato. E eis aqui entra a primeira parte do texto. Como o Pai me enviou. Preste atenção em outro detalhe teológico. A missiologia, como estudo daquilo que Deus está fazendo e a nossa contribuição dentro desse processo, ela deve ser compreendida por uma outra disciplina, chamada de cristologia. Vou explicar isso para você. Que notícia teríamos nós a compartilhar se Cristo não tivesse cumprido a sua missão? O que teríamos a dizer ao mundo se Deus em Cristo não tivesse se feito homem, carne, e absolvido na sua própria pele a nossa dor, a nossa condenação e o nosso pecado? O que teríamos para comunicar e proclamar a este mundo em forma de esperança se Cristo Jesus tivesse sido inglório na sua missão? Se Jesus não tivesse vindo a este mundo cumprir singularmente a sua missão de redentor, de Messias, não sobraria espaço para a nossa parte nessa missão. Não fazia sentido, na verdade. Por isso que antes de enviar a igreja nesse sentido, Deus envia-se em Cristo. Deus vem a esse mundo, Ele se personifica no Verbo, Ele assume a figura humana sem pecado, Ele vive como um de nós, sem transgredir a lei, pelo contrário, cumprindo-a. Ele morre em nosso lugar e em nosso favor em Cristo. Ele ressuscita ao terceiro dia como Filho de Deus e depois é assunto aos céus. A obra de redenção é consumada. Agora, depois da ressurreição, Ele vem à comunidade de discípulos e diz assim: juntem aqui vocês, eu tenho um trabalho. Agora, vão e façam discípulos de mim, meus discípulos, em todos os lugares, em toda a terra, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas preste atenção nesse detalhe. Por que essa ordem que nós conhecemos como grande comissão, ela se dá após o momento da ressurreição? Você deve lembrar que Jesus primeiro ressuscita, depois comissiona e delega os discípulos para irem ao mundo inteiro e pregar o Evangelho. É porque não haveria Evangelho, nem mensagem a ser proclamada, se Jesus Cristo não tivesse cumprido cabalmente a sua missão de Redentor. O esteio da missão, tarefa da igreja, é a obra consumada de Cristo. Meus irmãos, nós não teríamos nada a contribuir com esse mundo, se Cristo não tivesse vindo e cumprido gloriosamente a sua tarefa de Messias perfeito em nosso lugar. O lastro da missão não é o trabalho da igreja. O fundamento da missão não é a tarefa dos crentes, mas a obra perfeita de Cristo. É o que possibilita a missão. Sem Cristo, não há missão. Sem redenção, não há proclamação. Nós proclamamos a esperança em Cristo, a redenção em Cristo. E o melhor da história é que Ele cumpriu cabalmente aquilo que lhe foi confiado. João 17, ele começa com essa declaração dizendo: Senhor, eu cumpri bem a minha parte, eu consumei a obra que o Senhor confiou em minhas mãos. Eu transmiti a tua verdade, a tua palavra a estes homens que o Senhor me deu, e agora eu estou indo para junto de ti. Uma das provas que Jesus cumpriu cabalmente a sua missão é exatamente o ato da sua assunção. Quando ele foi assunto aos céus, o Pai o recebeu, aceitando o seu perfeito sacrifício. A partir de então, agora, com base nessa autoridade, daquele que cumpriu a sua missão e que venceu, ele olha para os discípulos e ele diz: agora vocês vão. Mas vocês vão fazer exatamente o que eu fiz.
Não no aspecto vicário, de morrer no lugar de ninguém, não. Essa é a parte só dele. Existe um aspecto na missão que é somente de Cristo, exclusivamente de Cristo, singularmente de Cristo. Nenhum de nós é chamado a morrer pela igreja. Somos chamados a morrer por Cristo, pela causa de Cristo. Mas aquele que morreu definitivamente pela igreja, já o fez. E ele disse, está consumado. Nada mais resta a ser feito. Cristo cumpriu a sua missão. O Pai o enviou e ele, como servo, obedeceu até a morte e morte de cruz. Louvado seja Deus, porque Cristo cumpriu a sua missão. O texto de João 17, eu quero fazer rápidos apontamentos, vai dizer como que Cristo foi enviado pelo Pai. Se você puder voltar os olhos ao versículo de número 1 e 2, mas 1 especificamente diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. De forma muito pragmática, a gente aprende que a missão do Filho, uma das razões pelas quais o Filho foi enviado, e eu falei sobre isso, foi glorificar o Pai. Veja, esse é o ponto, sempre o ponto central. Cristo veio para a glória do Pai, para glorificar o Pai. Mas se a gente avançar no texto, versículo 2, o envio de Cristo foi um envio também de autoridade. No versículo 2 diz, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna aos homens. Ele foi enviado com autoridade. Versículos 2, 3 e 6 mostra que ele foi enviado para manifestar o conhecimento de Deus e a vida eterna aos eleitos. Versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens, que me deste, os eleitos do mundo, eles eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ele foi enviado para fazer discípulos. Isso está implícito no versículo 4, quando diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Preste atenção, aqui, Jesus não havia ainda ascendido à cruz. Ele não havia vertido o seu sangue no Calvário. Como assim ele consumou a obra? Que obra é essa? Tem um escritor chamado Randy Pope, ele desenvolveu um material que nós utilizávamos chamado Life on Life, é um material de discipulado, e aí eu tive uma leitura de João 17 com o Randy Pope completamente diferente. Ele diz que aqui, nesse momento, essa obra consumada ainda não é a obra de redenção, ela aconteceria, mas é a formação daquele colegiado de discípulos. Jesus está dizendo assim, Pai, eu reuni alguns homens, eu investi, derramei a minha vida sobre eles, eles agora são teus discípulos, e eles vão agora dar multiplicação e continuidade àquilo que eu fiz com eles. Eu consumei a obra de treinar um grupo de pecadores, para que eles levem adiante a causa do reino de Deus. Nesse sentido, ele foi enviado para fazer discípulos. Essa foi a grande meta de Jesus. É interessante que apesar de Jesus falar às grandes massas, e ele fez isso algumas vezes, os grandes auditórios estavam em sua volta, pessoas nos sopés dos montes ali, desejosas para ouvir o que o mestre ia ensinar. Mas se você lê os evangelhos, você descobre que Jesus ele investiu muito mais do seu tempo na privacidade da relação com os discípulos do que com as multidões. Jesus investiu a maior parte da sua vida ensinando a uns poucos. Ele foi profundo com aqueles homens. Ele foi intencional. Ele foi intenso para que aquilo ali pudesse se reproduzir, como aconteceu. E por isso nós estamos aqui, porque alguns poucos homens, recebidos ali por Cristo, como pedras brutas, mas trabalhados e talhados por Ele, foram aperfeiçoados na verdade. E quando Jesus então subiu aos céus, eles compreenderam a tarefa de perpetuar a missão proclamadora. Por essa razão, em 2025, nós estamos em Aracaju cultuando a Cristo, porque homens que foram instrumentos de Jesus, treinados por Jesus, que foram receptores deste investimento de Jesus, compreenderam-se na missão, proclamaram o Evangelho para além das fronteiras de Roma,
e então o evangelho atravessou oceanos e chegou até aqui, porque poucos homens receberam o investimento de Cristo e foram feitos discípulos seus. Jesus foi enviado para fazer discípulos. Mas eu ainda quero dizer que Jesus foi enviado em amor e em unidade com o Pai. Versículos 21 e 26. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 26 diz isso. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, porém te conheci também, estes compreenderam que tu me enviaste. Eu fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles também. Por fim, Jesus foi enviado ao mundo. Ele foi enviado ao mundo para desfazer as obras de Satanás, lugar onde ele seria perseguido, odiado, desprezado, blasfemado e finalmente morto. Ele foi enviado ao mundo. Então, esses aspectos do envio de Cristo aparecem em João 17. Ele foi enviado com o objetivo de glorificar ao Pai, enviado com a autoridade sobre toda a carne, enviado para manifestar o conhecimento de Deus e a vida eterna aos eleitos, enviado para fazer discípulos, enviado em espírito de amor e unidade plena com o Pai, e enviado ao mundo. Esses são os descritivos de João 17 sobre o envio de Cristo. Agora, na sequência disso, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A partir deste primeiro envio, você tem um espelho para o segundo. A pergunta que a gente precisa responder agora, e é o finalmente dessa nossa mensagem de hoje de manhã, é: eu entendi como Cristo foi enviado, e agora a partir disso ele está me enviando. Como é que Cristo me envia? E o texto é muito óbvio em dizer: assim como o Pai o enviou, eu também enviei vocês. Existe um modelo, existe um espelho a ser refletido e reproduzido. Perceba então que a missão da igreja nada mais é do que a continuidade da missão de Cristo. O Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito agora enviam a igreja na mesma missão. E o modelo principal da missão da igreja é a própria missão de Deus em Cristo. Nós não somos chamados para fazer coisas novas. Somos chamados e enviados para fazer aquilo que Cristo fez. Não no aspecto da redenção, mas no aspecto da missão e da proclamação. Veja, nesse sentido, perceba se não é verdade a tese de que a finalidade do nosso envio também é a glória de Deus. Nós que estamos aqui como crentes em 2025, estamos aqui crentes de que devemos espelhar a missão de Cristo, vivendo para a sua glória, servindo para a sua glória, usando dons, talentos e competências que Ele nos confiou para a sua glória, nos engajando na tarefa global de fazê-lo conhecido para a sua glória, sendo bons esposos, boas esposas, bons pais, bons filhos para a sua glória, sendo ministros que servem para a sua glória, crentes que obedecem para a sua glória. No final das contas, a gente descobre que a finalidade continua sendo a mesma. Do mesmo jeito que Cristo veio ao mundo com a finalidade de glorificar ao Pai, Ele também envia a sua igreja ao mundo com a mesma finalidade. A finalidade não mudou. A glória de Deus deve ser o alvo central da nossa tarefa, da nossa missão. Mesma coisa. Segundo, a autoridade da missão continua sendo a mesma. A autoridade de Cristo. Ele diz que o Pai o conferiu autoridade sobre toda a terra. Ele mesmo diz em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada. Com base nisso, portanto, vão e façam discípulos. Mas não é assim também que nós somos enviados? A diferença é que Cristo tinha autoridade em si mesmo. O Pai o conferiu essa autoridade, Ele recebeu essa autoridade. No nosso caso, nós somos enviados, e a autoridade na qual nós vamos, a autoridade sobre a qual nós falamos, é a autoridade de Cristo. Meus irmãos, é uma palavra que ficou vulgarizada, mas eu vou usá-la, porque ela está muito ligada aos conceitos ideológicos do nosso tempo. Nós somos empoderados, no melhor sentido dessa palavra, empoderados pela autoridade de Cristo. Por isso,
Não existe nenhum lugar do mundo que possa resistir ao avanço da igreja e do evangelho. As cortinas de ferro, o comunismo, as sociedades e os regimes totalitaristas, as resistências do inferno, dos homens, seja lá como for, nada, absolutamente nada, é capaz de resistir ao avanço da igreja na missão, porque a missão da igreja acontece na autoridade de Cristo Jesus. Nós estamos indo em seu nome, não em nosso nome. Quando nós proclamamos o evangelho, não estamos proclamando em nome da igreja, mas em nome de Cristo Jesus. Essa é a autoridade que está sobre nós, a autoridade de Cristo. A mesma autoridade que repousava sobre Cristo, agora repousa sobre a igreja, em nome de Cristo. O núcleo central da missão é o mesmo. Manifestar o conhecimento de Deus a todos os povos e discipular pessoas na verdade. Veja, muito também se tem dito sobre missão. Escute-me aqui agora, isso é muito importante. Há um historiador chamado Stephen Neill que ele conceituou, ele estabeleceu uma frase que diz assim: se tudo é missão, nada é missão. Vivemos um tempo que, em nome da missão de Deus, tem se dito o seguinte: olha, a missão da igreja é tudo. E segundo Stephen Neill, se é tudo, não é nada. Então, cuidar das árvores, das plantas e cuidar da praia, isso é a missão da igreja. E cuidar dos pobres e abrir ONGs e instituições, essa é a missão da igreja. E ser um bom marido e chegar no horário em casa, essa é a missão da igreja. Não! Todas estas coisas fazem parte do aspecto de ser cristão. Como cristão, eu devo chegar no trabalho no horário certo. Eu tenho que ser um bom pai, um bom patrão, um bom funcionário. Tenho que fazer isso tudo para a glória de Deus, porque vivo diante da sua presença. Como cristão, eu preciso também me engajar nas causas humanitárias. Eu preciso ver o outro como imagem de Deus e preciso servi-lo com tudo que Deus colocar em minhas mãos. Eu preciso, de alguma forma, minorar e minimizar os efeitos do pecado no mundo, que distancia o homem da realidade primária de ser imagem do Criador. Às vezes essa imagem está tão depreciada que eu, como cristão, não posso fechar os olhos. E eu preciso ser um interventor e fazer manifestos do reino de Deus e sinalizar o reino de Deus contra toda imoralidade, pobreza, desigualdade e afim. Sim, eu devo fazer isso, eu sou cristão. A teologia reformada, sobretudo no século XVI, incentivava os pastores, sobretudo, a construírem ao lado de cada igreja uma escola ou um hospital, primando pelo bem comum da sociedade. Louvado seja Deus por isso, mas esse não é o eixo central da missão. Meu irmão, se nós construirmos dezenas de escolas nessa cidade, nós só vamos educar pessoas para irem mais inteligentemente para o inferno. Educação não redime o coração. Nós vamos nos envolver agora nas causas políticas. Vamos então treinar as nossas pessoas e abrir um partido cristão. Bobagem! Geralmente, quando isso acontece, e o Brasil é prova disso, nós vemos que os escândalos são maiores do que os benefícios. Nós vamos agora redimir essa nação por meio de uma política de crentes, a bancada evangélica, falácia. Nós podemos ter o melhor dos políticos, o coração do pecador não se rende às leis deste mundo, somente ao evangelho de Cristo. O coração humano é duro e é resistente à verdade de Deus, mas ele é flexível o suficiente para dizer assim: vamos fazer parte da política da boa vizinhança. Se dermos melhores bens e melhores condições de vida ao homem, ele vai morrer mais rico, com a barriga mais cheia, mas ainda assim perecerá ao inferno. O problema do mundo não é de ordem econômica, educacional, política, social, sociológica, seja lá o que for. O problema do mundo chama-se pecado. E o eixo central da missão da igreja é proclamar o conhecimento de Deus e manifestar a sua verdade a todos os homens, porque somente a verdade de Cristo é capaz de libertar o pecador. Somente Cristo e a sua verdade é capaz de arrancar o homem das profundezas do abismo e firmar os seus pés sobre uma rocha. A esperança deste mundo não está em outra mensagem, em outra proclamação, senão esta: em Cristo Deus está reconciliando consigo mesmo o mundo. A esperança para este mundo, quando o evangelho é proclamado, é o evangelho que é o poder de Deus, e não as mensagens baratas do nosso tempo, é o evangelho.
E a gente fica com essa coisa, não, pastor, eu prego dando um bom testemunho. Não, você precisa abrir a boca e dizer assim, meu irmão, Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus enviou Cristo ao mundo para morrer em nosso lugar. E quando nós colocamos a nossa fé nele, nós temos esperança de vida eterna. Ei-lo ali, olhem para ele e serão salvos todos vós, os confins da terra. A mensagem do Evangelho precisa ser ouvida. Jesus disse, olha, o Pai me enviou e eu comuniquei, eu manifestei, eu falei da verdade, da palavra. E eles conheceram e eles creram que tu me enviastes. O mundo não crerá naquele de quem não ouvir. Nós precisamos falar sobre Jesus a tempo e fora de tempo. Os dias são maus, as pessoas estão morrendo e descendo no desfiladeiro do inferno. E elas precisam ouvir sobre um nome só. O nome santo de Jesus. Só esse nome, meu irmão, somente esse nome. Nós precisamos orar ao Senhor para que Ele nos ensine que assim como Cristo foi enviado como palavra, nós precisamos também nos compreender na missão, enviados com uma mensagem. A mensagem que ao mesmo tempo é uma pessoa, Cristo Jesus. O núcleo central era o mesmo, o modelo da missão continua sendo o mesmo. A igreja missionária é enviada em espírito de unidade e amor. Sabe um dos prejuízos enormes para a missão? Divisão, contenda, dissensão, rachas, cismas, partidarismos. O próprio Jesus disse que um reino dividido não subsiste. E que o mundo saberá que nós somos discípulos dele e que ele é nosso Senhor, quando nós nos amarmos assim como ele nos amou. E aí a cada esquina é uma igreja brigando pela sua plateia. É cada denominação lutando pela sua franquia. Compreendendo membros como clientes. E esse reino se dividindo. E o evangelho que deveria estar prosperando no mundo vai se esfacelando. Cristo envia ao mundo uma igreja santa e una. Uma igreja unida é poderosa em Deus na sua missão. Nós precisamos entender que todas as nossas diferenças precisam ser enterradas pelo Espírito da unidade do Espírito. Nós estamos vinculados num só batismo, num só Senhor, numa só fé, uma só igreja. E nós precisamos entender que o modelo é esse. O Pai e eu somos um, o Pai e eu somos um, o Pai e eu somos um. Agora, Jesus modela isso e diz, eu estou enviando vocês, sejam um. Ele envia ao mundo uma igreja unida e santa. Por fim, a geografia da missão continua sendo a mesma, o mundo. Ele não está dizendo, olha, eu estou enviando vocês para o aprisco do Carneirinho. Não. Eu estou enviando vocês lá para Rua Maruim, o bairro Maruim, né? Bairro Cirurgia, Rua Maruim, para ficarem ali domingo. Não! Eu estou enviando vocês como envia ovelhas para o meio dos lobos. Eu estou enviando-os ao mundo. O Pai me enviou ao mundo. E eu estou enviando vocês ao mundo. Sal que salga, luz que brilha. Nas trevas. Na escuridão, por isso que Deus plantou você no lugar onde você está, e talvez esteja orando dizendo, Senhor, me tira desse lugar que é corrupto demais, é ruim demais, as pessoas são ímpias demais, e Deus está dizendo, é exatamente por isso que eu coloquei você aí, no mundo, para que você expresse o meu nome, manifeste a minha glória nesse lugar. Sobre isso, meu irmão, queria que você entendesse que nesse mundo, agora, em fevereiro de 2025, cerca de 3,4 bilhões de pessoas, algo aproximado a 42% da população mundial, ainda não ouviu falar sobre Jesus. Ele nos envia para este mundo, que está perecendo, 1/3 dessa nação, perecendo porque não conhece o Salvador. Existem mais de 7 mil povos não alcançados, sem igrejas, ou sem um missionário local, 1.838 línguas que aguardam pela tradução da Bíblia. Só no Brasil nós temos pelo menos 10 grupos minoritários que precisam ouvir sobre o Evangelho. E nós estamos aqui, domingo após domingo, engordando espiritualmente,
inflando-nos espiritualmente. Mas, meu irmão, nós não fomos chamados apenas para o privilégio da salvação. Fomos também chamados para o privilégio da missão, e a gente precisa orar e dizer: Senhor, me tira dessa inanição espiritual, e que quando eu cruzar essas portas aqui, eu entenda, compreenda, me conscientize que o Senhor está me enviando a este mundo. Escute-me aqui. Quando você sair daqui, e eu sair daqui, nós saímos daqui, na segunda-feira ou ainda hoje, nós não estamos indo ao trabalho, nós estamos sendo enviados por Deus ao trabalho. Nós não estamos indo à padaria, nós estamos sendo enviados por Deus à padaria. Nós não estamos indo ao colégio, à escola, à faculdade. Nós não estamos indo, nós estamos sendo enviados por Deus. Estamos sendo enviados por Deus ao restaurante, estamos sendo enviados por Deus em todos os lugares, para a academia. Você está sendo enviado por Deus, então cuidado como se veste. Você está sendo enviado por Deus para aquele lugar. E Ele não envia agentes secretos. Estamos sendo enviados. Se essa consciência for cravada em nós, nós vamos começar a desaguar nos outros aquilo que temos recebido do nosso Pai. Ao invés de represarmos, o chamado da igreja não é para represar a bênção de Deus, é para desaguá-la sobre outros. Deus abençoa Abraão e diz: agora vá e seja uma bênção para todas as famílias da terra. Deus tem abençoado você, meu irmão. Deus tem derramado graça sobre a sua vida, sobre a sua família. Então compreenda-se devedor a gregos e a judeus. Ele está dizendo a você: vá e seja uma bênção até os confins da terra, perto ou longe, do outro lado da rua, do outro lado do mar. Talvez você esteja aqui esperando ouvir algo misterioso, um anjo descer, dizendo: meu servo, eu estou te chamando. Não espere por isso. Sophia Miller, missionária que deu um trabalho ao inferno. Mulherzinha simples, acompanhada de um barqueiro simples, subiu o Amazonas e até hoje, aldeias inteiras conhecem o Evangelho porque uma mulher e um barqueiro subiram o rio pregando o Evangelho da graça de Deus. Centenas de anos depois, aquela semente floresce porque uma mulher disse assim: eu não tive um chamado. Perguntaram para ela numa entrevista: como foi o seu chamado? Ela disse: eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Louvado seja Deus por isso. Nós precisamos, irmãos, entender que o Pai enviou Cristo e Ele nos enviou em Cristo, no poder do Espírito, para proclamarmos a redenção. Não se cale, meu irmão, não se cale. A missão é de Deus, mas ela é instrumentalizada pelos filhos de Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar encerrando esse momento. É importante que você, depois da escola bíblica, ao sair, que você medite no que você ouviu. Essa palavra fala ao meu coração, meu irmão, o meu coração. Eu paro para pensar, às vezes eu digo assim: Senhor, eu não estou fazendo nada. Nada. A gente tem conversado como conselho da igreja e fica pensando, os encontros da igreja, encontro de homens, encontro de mulher, encontro de casais, encontro disso, tem que estar lotado de descrente. Tem que estar lotado. A gente tem que parar de fazer encontro de homens só para homens da igreja. Tem que chamar o vizinho, o camarada lá do outro lado da rua, do outro lado do bairro, do outro, sei lá, do que for. Aquele que rejeita, aquele tem que estar aqui dentro. Os nossos acampamentos precisam ter pelo menos 1/3 de famílias não crentes ali dentro. Os nossos encontros de família, nossos encontros de mulheres, tem que estar cheio de gente que não conhece Jesus. A igreja não é um fim em si mesmo. A igreja existe para a missão de Deus. Deus tem uma igreja para a sua missão. E nós precisamos orar para que nós entendamos isso, que seja internalizado. Aqui é bom demais. A gente se farta. É o banquete da graça. Mas comer demais e não exercitar-se adoece. Adoece. Que o Senhor nos ajude a sermos fonte que dá, que oferece, que deságua sobre a vida de outros.